live. Espero que vocês estejam bem. Nossa semana fluindo, com temas bem interessantes, bem marcantes, bem transformadores. Essa semana nós falamos sobre o sagrado em nós, a nossa relação com a nossa mãe, a nossa relação com o nosso pai, como nós podemos trabalhar com essas duas energias que são as raízes da nossa vida. Bom dia, Lu. E ontem nós falamos sobre rejeição, esse processo da gente se colocar com intensidade na nossa vida e o medo da rejeição, os vários aspectos que eles se mostram na nossa vida, processo da rejeição. E hoje nós vamos falar sobre limitações, vencendo os obstáculos reais. Eu tenho trabalhado com temas muito fortes, muito marcantes, por quê? Porque no meu entendimento terapêutico, no meu entendimento como coach, eu tenho metas que eu preciso atingir e você também, né? Então, se você me contratou para que você possa alcançar o seu objetivo, e esse objetivo nós temos que conquistá-lo em 10 semanas, que é o prazo que nós temos, ou se você quiser fazer mais tempo, isso independe, mas nós temos um prazo. E nós precisamos ser muito objetivos. E na vida, nós precisamos ser muito objetivos também. Porque não dá para ficarmos patinando, olhando o problema, analisando o problema, sofrendo com o problema e sem colocarmos a mão na massa para resolvermos esse problema. E o problema que a gente enxerga no mundo, esse problema está em nós. Nós somos o problema. É duro escutar isso, mas é a mais pura verdade. Nós somos o problema e nós precisamos resolver esse problema. E na maior parte das vezes, o que acontece? Nós passamos o problema para o outro, que o outro é o problema, que o outro não me entende, que o outro não me aceita, que o outro não faz com que eu seja feliz, e a gente passa o problema, as nossas decisões que nós precisamos tomar, a gente passa para o outro, e é muito mais fácil a gente levar a vida dessa forma, porque o outro não me entende, porque eu sou a vítima da situação e eu não tenho responsabilidade sobre isso. Um dos grandes obstáculos que nós vemos na vida é a gente entender que nós temos que amadurecer, não é? Essa maturidade emocional que bate nas nossas portas todos os dias e que nós muitas vezes não queremos resolver, mas queremos sim, queremos o sucesso, queremos ser felizes, queremos um relacionamento bom, queremos uma vida legal, queremos ter amigos legais, queremos tudo na nossa vida, mas o que acontece com isso tudo? A gente não aceita que nós precisamos mudar. Então, esses obstáculos reais que eu vou falar hoje, como se libertar dessas limitações que se apresentam hoje na minha vida? Poxa, eu tenho um medo absurdo, eu não consigo dar um passo na minha vida, eu fico sempre patinando, eu quero um relacionamento legal, mas eu não quero aceitar a situação. E aí, o que eu faço com tudo isso? O que eu faço com essa batata quente que está na minha mão e eu preciso descascá-la? Esses são os obstáculos reais. O que você tem que fazer com você hoje? E se você quer realmente uma transformação na sua vida, você tem que fazer alguma coisa. Não é o outro fazer por mim. Eu tenho que fazer. Eu tenho que decidir. E eu tenho que agir. Dentro de um processo de coaching, existe uma palavrinha que nós chamamos de chá, que a gente precisa tomar o chá. E o que é o chá? O chá é o conhecimento
que para eu fazer alguma mudança na minha vida, eu preciso ter conhecimento. Eu não posso me lançar eu não posso me lançar em uma situação sem ter conhecimento. Para eu conquistar alguma coisa, eu preciso ter alguma habilidade. Então, eu preciso ter um certo domínio sobre a situação. Eu não posso, vou dar um exemplo, eu não posso ser médica, eu não tenho uma formação, eu não estudei para essa competência, não é? Mas eu tenho habilidades para outras coisas, eu tenho conhecimentos para outra, eu tenho uma formação para outra. E a última palavrinha do coach, o que é? Ação. Então, não adianta eu ter conhecimentos, não adianta eu ter as habilidades se eu não agir. Então, eu posso que a rejeição que nós falamos ontem, se você quer conquistar alguma coisa na sua vida, alguma situação, algum emprego, algum relacionamento, e você se sente rejeitado, automaticamente o que acontece com você? Você passa o quê? A se sentir limitado, rejeitado, você acha que você nunca pode, e aí o que acontece? Você entra numa vibração de perfeccionismo. Então, você não faz o movimento na sua vida, por quê? Porque você acha que você nunca é capaz. Bom dia! Que bom que está de volta. E esse movimento, esse processo de rejeição e perfeccionismo, ele é muito complicado no nosso dia a dia. Porque esses obstáculos que se apresentam, esses obstáculos reais, eles precisam ser trabalhados internamente. Então, tanto que nessa semana que nós trabalhamos com a energia do feminino em nós, da nossa mãe, nós trabalhamos com a energia do nosso pai, a energia do masculino. Ontem nós trabalhamos com a rejeição, que é um fator fundamental na vida. Todos nós sofremos esse processo de rejeição em algum nível. Isso não é privilégio de ninguém se sentir rejeitado. Todos nós fomos em algum nível, ou estamos sofrendo isso, ou vamos sofrer de alguma forma. E hoje nós vamos falar sobre se sentir livre dessas limitações, porque a vida precisa caminhar. Então hoje nós vamos falar sobre os obstáculos reais e como podemos usar do poder que temos internamente. Então pegue o seu conhecimento, pegue as suas habilidades e hoje nós vamos começar a trabalhar, nós vamos agir. Porque ficar somente no conhecimento, no blá, 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 do que eu quero, do que eu gostaria, eu estou visualizando isso, eu quero conquistar isso, do querer, mas nós precisamos do quê? Da ação. Quando eu falo no meu livro Desejo, Crença e Poder, você tem que pegar o seu desejo, pautar na sua força interior e partir para ação. Você não pode ficar com medo de ser rejeitado, por quê? Porque talvez o outro não goste. O outro não vai gostar e o outro nem tem que gostar, você tem que fazer por você. E aí, o que entra? O nosso poder mental, o nosso poder do nosso subconsciente. Se eu tenho conhecimentos do que eu preciso, se eu tenho uma certa habilidade e eu preciso agir, o que eu vou fazer? E o que eu venho fazendo comigo? Eu pus a primeira pergunta aqui e eu sugiro que você, se tiver o seu caderninho, que anote essas perguntas que eu vou fazer e depois você respondê-las de uma forma muito tranquila, muito consciente. Lembrando que aqui é uma conversa, mas é uma conversa de quem quer que você avance, que você vá para frente, que você saia do seu ponto A e chegue no seu ponto B. Porque muitas das frustrações que o ser humano vive hoje é que ele está emperrado, ele está querendo, o motor dele está funcionando muito, mas o freio está puxado. E aí o que acontece? Você não sai do lugar. E aí você fica naquele cansaço mental que você tem que fazer.
e o motor está funcionando e você acelerando ali e não vai para lugar nenhum. Eu estou falando de um carro mecânico. Vamos ver o que a Maria Bethânia está falando. Sim. A minha intenção hoje é fazer você refletir, tá bom? Hoje é a nossa última live da semana. Amanhã eu não posso estar com vocês, mas na segunda eu volto. Então eu queria hoje que você colocasse a primeira pergunta, escrevesse a primeira pergunta. Poder do seu subconsciente. Presta atenção nisso. Quais são as ordens de comando que você se dá todos os dias? Primeira pergunta. Quais são as ordens que você se dá todos os dias? Você tem um desejo muito grande, você quer alguma coisa. Vou dar um exemplo que uma pessoa citou na nossa live da lei da atração. Ela gostaria de morar em uma casa que tivesse quintal. Vamos imaginar. Ela vai trabalhar com o poder do subconsciente dela. Ela visualiza a casa, ela sonha com essa casa, ela se vê dentro, ela se imagina. Isso é o poder do seu subconsciente. Você está criando. Você está alimentando uma vontade profunda no seu ser, está se dando uma autossugestão. Você está alimentando o seu ser. Então, quais são as ordens de comando que você se dá diariamente para conquistar essa casa com jardim? Não é? Eu vou dar um exemplo completamente fora do que a gente está vivendo agora, tá? Você deu uma ordem de comando para você. Você quer conquistar essa casa. Atualmente, você não tem condições, mas você começou a trabalhar com isso. Você começou a trabalhar com essa energia no seu subconsciente. Você começou a se ver dentro dessa casa, você começou a andar dentro dessa casa, a cor da parede, nossa, como é o lustre dessa casa, a iluminação, como é o jardim, como você se vê nesse movimento, como você se sente dentro dessa casa com jardim. Ao mesmo tempo que você imaginou essa casa com jardim, automaticamente você começa a se colocar limitações. Porque você quer, mas ao mesmo tempo você fala assim, poxa, mas como que eu vou conquistar isso? Eu não tenho condições. Mas fica uma guerra entre você querer e as limitações impostas. E aí, quando nós trabalhamos com a lei da atração, quando você joga essa ideia para o universo, quando você começa a trabalhar com o seu subconsciente, você atinge níveis mentais maiores. Então você expande, você vibra de uma forma diferente. Isso é científico. Quem quiser depois eu trago as informações científicas sobre isso. Então você expande, você faz novas conexões e você começa o quê? Ampliar o seu campo mental. E aí você começa a ser negativo com você. Porque existe o quê? Um padrão comportamental. Você lembra da rejeição? Mas quem é você para conquistar isso? Você sabe até de quem é a voz que você ouviu isso em algum momento da sua vida. Quem é você para conquistar isso? Ou quem te diz, quem usa esse tipo de informação com você diariamente? E quão submissivo você é, submisso a essa informação você é hoje. E você mais explícita. Quando você ouve esse tipo de informação, quanto você se retrai?
tá? Quanto você se retrai? Você acredita que você possa ter essa casa com jardim? Você acredita que você possa mudar o contexto da sua vida para conquistar aquilo que você quer? Ou você automaticamente ouve essa informação que você sabe até quem está falando e aí você fala assim, poxa, mas será que eu não estou querendo demais? E aí você retrai e você não vai, você não caminha, você não se manifesta na vida. E aí, ao mesmo tempo, tem uma força interna em você, que é o seu poder do subconsciente. Você sabe que você pode. Você sabe que você é capaz. E aí fica essa guerra interna. E aí eu coloco uma outra pergunta. Eu coloquei a primeira, quais são as ordens de comando que você se dá diariamente? A segunda pergunta, quais são as limitações impostas que você escutou, que você não era capaz, quem era você para chegar onde você pensa que você quer? Quem é você para ter uma casa com jardim? Quem é você para conquistar outro espaço? Sempre o quê? Te diminuindo e você aceita. E aí, a outra pergunta que eu fiz, quão negativo você é consigo? Você escutou. Você escutou. Mas existe um filtro? Será que essa pessoa que te deu essas ordens, que te fez essa sugestão dizendo quem é você? Até que ponto você dá crédito para essas pessoas? E até que ponto a sua vida vale para você continuar limitado e negativo em relação à sua potencialidade, às suas habilidades, sem agir na vida? Ou uma outra pergunta, até onde você acredita que pode chegar? O que você acha? Até onde você pode ir? Você acha que você pode ir até a porta da sua casa? Você pode cruzar essa porta? Você pode buscar novas informações? Você pode crescer? Você pode adquirir novos conhecimentos? Você pode conquistar um novo trabalho? Você pode construir um novo projeto? Você pode fazer novas conexões com outras pessoas? Você pode se desafiar em um processo de autoconhecimento profundo? Que você pode desconstruir essas crenças limitantes que te bloqueiam até hoje? Que você pode alcançar esse desejo, que você tem poder para isso? Até onde você acredita que você pode chegar? Você pode vencer essas falas negativas e se colocar em ação? O que você acha? Você acha que você pode? E aí a outra questão que eu coloquei, até que ponto você acredita na sua intuição, no seu sexto sentido? Que isso também, existem pesquisas científicas sobre isso, do seu poder extrasensorial. Nós temos 5 sentidos: o tato, a audição, a visão, o paladar e a audição. Mas nós temos um outro sentido muito maior, que é a nossa intuição, é a nossa manifestação espiritual. Entendeu? Então, até que ponto você acredita na sua força interior, nessa sua sabedoria interior? Para e reflita sobre isso. E aí, nós vamos agora passar por um outro pontinho. Tá fazendo sentido para vocês a minha fala? Porque eu adoro fazer essa pergunta, porque é muito fácil falar em uma live, é muito fácil. Muito fácil sentar e falar. Mas eu gostaria de saber se tá ficando clara. Porque essa semana foram lives pesadas.
Tá bom, então vamos lá. A segunda parte da minha fala hoje, a primeira fala foi vencendo os obstáculos reais. Então, a primeira parte da minha fala hoje, vencendo os obstáculos reais. Que bom. Que legal. Então, a segunda parte hoje da minha fala é o seguinte: esteja atento aos sinais da vida. Então, eu pedi para você, nós fechamos a nossa fala eu te perguntando se você acredita na sua intuição, se você acredita no seu poder pessoal. A intuição está relacionada intimamente com esse poder espiritual que nós somos. Não é que nós temos, nós somos esse poder espiritual. E eu venho trazendo sempre essa palavra, eu sempre tive muito cuidado em falar sobre espiritualidade, porque ela se confunde com a religiosidade, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu tenho trazido sempre essa palavra, porque eu acredito que ela faça muito sentido nesse movimento que nós temos feito. E esse movimento que o nosso planeta Terra tem tomado. Por quê? Nós precisamos cada vez mais acreditar no nosso poder espiritual, nessa força que nós temos. E a nossa intuição, essa nossa capacidade de sentir, além dos 5 sentidos, de perceber a manifestação da vida e escutarmos o quê? Os sinais que a vida nos dá. A vida, eu não sei vocês, mas eu escuto os sinais da vida, eu observo a manifestação da vida. E eu queria que você hoje continuasse escrevendo no seu caderninho, na sua folhinha de anotações, para você se preparar e se permitir. O que é isso? O que é se preparar e se permitir? Esse se preparar e se permitir, ele está intimamente relacionado com o quê? Com a gente entender que essa rejeição que você sofreu, que você viveu ou vive, ela não precisa continuar na sua vida. Você pode se libertar disso. Existem caminhos, N caminhos para você conquistar isso. E o primeiro deles, essa autoobservação. Você observar seus pensamentos, o que você alimenta na sua mente, as vozes internas, as vozes de comando que você sabe quem deu, quem fez com você. Porque você quer muito se realizar na sua vida. Eu tenho certeza disso. Você luta todos os dias em busca dessa felicidade. Você luta para ser feliz. Você luta com força, com gana. E aí, de repente, você fala assim, nossa, eu tô cansado. E eu não consegui alcançar isso. E no outro dia você luta de novo. Mas é uma batalha entre o quê? Entre o que você escutou e o que você deseja. Então, esse permitir-se, esse preparar-se, é o quê? Um exercício. Por isso que eu pedi, escreva o lado bom e o lado bom da mãe, o lado que você não enxerga ser tão positivo da sua mãe, o lado positivo, o lado não muito positivo do seu pai, o lado negativo, mas escreva sobre você, porque você tem que ser honesto com você. E essa honestidade a gente chama de maturidade. Você precisa enxergar quais são os pontos que precisam ser trabalhados. E são exatamente esses pontos que você sabe que precisam ser trabalhados, que é aí que mora a sua realização pessoal. Então, se existem algumas dificuldades que você fala assim, poxa, eu queria tanto ter amigos, poxa, mas eu tenho tanta preguiça de sair com eles.
Talvez seja o quê? Um estímulo para você se mostrar mais. Talvez você tenha medo de ser rejeitado, entendeu? E aí você quer muito ter amigos, mas você tem medo de se expor. Talvez seja esse movimento de exposição, de não ter medo da rejeição, porque você tem que se escutar também. Então aprenda o que? Com essa pessoa eu vou sair, com essa outra eu vou sair, com essa eu não vou sair. Mas comece o que? A se desafiar, se preparar-se para o desafio. E esses são pequenos movimentos de sentir a sua intuição, sentir a sua voz interior. Que dentro do método Voo de Sofia, eu estou falando aqui com vocês, eu lembrei que um dos últimos movimentos, das últimas partes do método Voo de Sofia, tem o quê? Quando você chega no altar do seu coração. E onde está o altar do seu coração? Está onde você deposita a sua fé, a sua crença. Então não deposite no externo, deposite em si, no seu movimento interior. Sim, exatamente. O defrontar consigo. Porque os bloqueios é você ter coragem de se olhar, é maturidade. É você olhar, poxa, eu preciso trabalhar com esse movimento da minha vida. Eu preciso me expandir. E hoje, o que eu trago mais para você aqui? Se você acredita que não pode, que não merece, presta atenção nisso. Se você acredita que não pode, que não merece, que sua família não teve oportunidades e que você também não terá, com certeza suas crenças limitantes farão com que você tenha uma vida miserável. Então eu vou voltar à primeira parte da minha fala. Sim, é verdade. Então eu vou voltar à primeira fala da live de hoje. Então, se eu desejo uma casa com jardim, mas eu escutei da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, dos meus tios, dos familiares, que quem somos nós para termos uma casa com jardim? E se você, vou dar um exemplo, isso tudo é fictício, tá? E se você teve a oportunidade, existiu uma fagulha interna, se você teve a oportunidade de conhecer alguém na sua vida, fazer uma parceria, começar uma sociedade, ou você encontrou alguém na sua vida que tivesse uma condição financeira melhor que a sua, da sua família, você se casou com essa pessoa e essa pessoa te proporcionou uma casa com jardim. E você no seu interior, você dizia assim, na sua intuição, você dizia assim, poxa, eu quero uma casa, eu posso ter. Então, quando a gente fala de raízes, de profundidade dessa árvore que te sustenta, nós precisamos cuidar dessas raízes. Não é porque a minha família não teve que eu não posso ter. Não é porque a minha família me disse que eu não tinha inteligência suficiente que eu não posso me desenvolver, fazer uma faculdade, me tornar um médico ou alguém que faça algum trabalho maravilhoso para o mundo. Não é porque a minha família acreditava que as pessoas que tinham mais dinheiro ou condição financeira, isso é normal na vida, gente, eu vejo isso todos os dias, que a família fala assim, não, essa pessoa alcançou uma situação melhor e aí ela subiu em uma caixa de fósforo e acha que é alguém. Complexo de inferioridade. Essa pessoa precisava ter trabalhado com a sua visão, com a sua amplitude mental. Então, preste atenção, você não vai se revoltar contra a sua família, você não vai se revoltar, virar contra os seus familiares, mas você vai aprender a ter um filtro, filtrar essa informação. Por quê? Talvez o estado de consciência deles não seja o seu.
Não é que você vai deixar de amar essas pessoas, mas você pode entender que você pode se ampliar, viver algo diferente, algo maior, algo mais belo, e que você pode ter a sua casa com jardim se você quiser. A vida te traz as oportunidades, plasme, jogue para o universo que você quer. Esteja preparado e se permita. Essa é uma fala muito de lei da atração, mas a lei da atração ela tem ressonância com o que nós sentimos, com a nossa intuição, com o que nós somos. Deixa eu ver o que a Lu está falando. Sim, a mente é capaz de conceber e acreditar, e ela é capaz de realizar. Tenha consciência do seu poder pessoal. Atue de forma a observar os sinais da vida e as oportunidades. Atue de forma a observar os sinais da vida, as oportunidades que se apresentam e se colocar disponível para as mudanças necessárias. Sim, exatamente isso. Um dos grandes movimentos de liberdade são os que mais causam polêmica, inveja. Não é verdade? Então seja. E aí você terá. Exatamente isso. Seja você. Seja a sua manifestação. Seja o que você anseia. Escute a sua voz interior. Escute a sua alma. E eu coloquei uma última frase aqui que diz assim: a resistência é o maior obstáculo a ser vencido. Então, se você quer algo, qualquer coisa na sua vida, qualquer, prepare-se para agir. Mas você tem que, para romper esses obstáculos, você precisa se preparar, escutar a sua alma e agir. Prepare-se para agir. Porque a oportunidade, ela vai bater na sua porta, ela vai chegar, vai bater, vai esmurrar a sua porta, ela vai gritar para ela poder entrar. E aí cabe a você girar a chave e convidá-la para entrar. Isso é fator chave de tudo isso. E aí eu coloquei uma outra... Um outro fator fundamental aqui que eu coloquei é que começar um exercício, porque quando nós não observamos quem nós somos, não sabemos quem nós somos, fica um pouco difícil de trabalhar com esse autoconhecimento. Então, eu queria lançar um desafio para você pensar no final de semana. Eu adoro passar a tarefa de casa, porque aí você vai começar a prestar atenção em si. Então, você observar os seus pensamentos, observar os seus sonhos, observar essa fala constante, observar essas ordens de comando que você escuta, fala, nossa, mas será? E aí, a tarefa de ir para casa é uma tarefa muito desafiadora. Muito mesmo. Eu queria que você se desafiasse, se autodesafiasse, de fazer alguma coisa, algo que você está querendo muito, faz algum tempo. O que você tem? O que você está planejando faz muito tempo? Lu, faça isso que eu estou propondo. Faça essa tarefa de ir para casa. Escolha alguma coisa, algum objetivo, algum sonho, algum desejo que você tem já há algum tempo
mas que está guardadinho lá na sua memória profunda, lá nos seus desejos, no seu baú dos desejos, guardado lá no quartinho do fundo. E você vai pegar esse desejo e vai trazer ele para fora. Vai trazer a luz do sol. E você vai traçar um plano de ação. O que você acha que você precisa fazer para conquistar esse desejo? Para colocar, para materializar esse desejo, seria isso. E aí, geralmente, para que a gente consiga materializar esse desejo, nós precisamos de colocar em ação. E geralmente essa ação precisa de uma disciplina. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que começar algum movimento de autodisciplina. Por exemplo, Alba, pela minha saúde, eu preciso eliminar 10 quilos. Tá. Então, o que você precisa fazer para você eliminar esses 10 quilos? Disciplina. Você precisa o quê? Buscar uma nutricionista. Essa nutricionista precisa te passar uma rotina alimentar. Você tem que ser muito honesto com essa nutricionista, explicar para ela as suas dificuldades, porque é muito simples você pegar uma dieta e falar assim, olha, a nutricionista vai passar lá, você precisa comer isso, uma dieta pronta para você. Você vai ser honesto com ela e vai dizer assim, eu não consigo fazer isso. Trace uma rotina alimentar diferente para mim. Isso é honestidade e é maturidade. Por quê? Porque é muito simples você falar assim, eu fiquei com vergonha de falar para a Nutri que eu não vou conseguir. Você não vai fazer e você não vai alcançar o seu objetivo e você vai continuar doente. Pode ter o quê? Pode ter um processo de infecção, pode aumentar os níveis de gordura no seu sangue, pode causar um problema cardíaco, respiratório, renal. Isso é maturidade, gente. A vida é muito simples quando nós somos maduros para enfrentarmos as situações. Por isso que eu falo sempre por quê? Porque a gente tem que ter uma meta a alcançar. Você precisa trabalhar com isso. Porque senão você vai ficar patinando o tempo inteiro. E aí você vai ser honesto com a Nutri, você vai conversar com ela, você vai dizer, eu preciso eliminar tantos quilos por recomendação médica, eu tenho consciência que eu preciso começar uma prática física, por quê? Porque precisa acontecer uma combustão, o meu corpo precisa funcionar de uma maneira diferente para que ele possa eliminar a quantidade de quilos. Então, eu vou associar uma dieta com uma prática física. E se você não tem condições emocionais suficientes para seguir isso sozinho, que você busque um terapeuta ou você busque um coach. Porque aí sim você terá o sustento necessário, o suporte necessário para você conquistar aquilo que você quer. E aí você vai mover em direção aos seus objetivos. Você precisa de força interior, mas você precisa acreditar em si. Então, o que você precisa fazer? Alba, eu preciso muito começar uma pós. Eu preciso aperfeiçoar nos meus conhecimentos. O que você vai fazer? Você vai entrar, vai buscar a escola que mais se adequa a você, se é online, se é presencial, no custo, no seu nível, no seu budget. Você vai falar, não, eu posso pagar isso, ok? E você vai dedicar quantos dias da semana para isso? O horário? O tempo? Maturidade. Maturidade. Chega de pensar que você não pode. Acredite em si. Se autodesafie. Porque é muito fácil sentar no sofá como uma almofada encostado, cruzar os braços e falar assim, poxa, minha vida não dá certo, sabe? Tá difícil.
Será que a vida não dá certo ou você não quer se desafiar para alcançar o seu objetivo maior de se realizar na vida? Eu queria finalizar hoje a minha fala com uma reflexão. Se vocês vêm acompanhando as minhas lives, vocês devem ter percebido que é uma costura, é um costurar, é um alinhavar. E para a gente chegar em algum lugar, a gente precisa costurar, a gente precisa ter uma sequência. E essa semana, no domingo, eu fiz um post de uma bomba e eu coloquei assim, preparado? Porque se você quer alcançar o que você busca na vida, você precisa primeiro se desafiar, você precisa ter disciplina e você precisa agir. Ninguém vai fazer nada por você. Coloque isso na sua... como uma faixa aqui na sua testa para você enxergar sempre. Ou na tela do seu celular. Tem que ter ação. Busque o conhecimento, teste as suas habilidades, mas haja. E mova, tenha ação em direção aos seus objetivos. Acredite em si. Enxergue os obstáculos reais na sua frente. Enxergue isso. Enxergue. Eu tenho esse obstáculo a ser vencido. Mas vai, enfrenta ele. Sai da posição de almofada, dessa zona de desconforto que você vive constantemente. Pare de reclamar. Pare. Você não precisa reclamar mais. Reclamar. Você está sempre solicitando alguma coisa. Você está clamando. Clamando o quê? Você está reclamando. Pare de reclamar e haja. Pare de ficar estacionado. Tire essas correntes das suas pernas. Essa semana nós treinamos para isso. Você está pronto? Vamos voar. Vamos fazer um voo de liberdade. Ser livre. Ser livre, mas como que é ser livre, Alba? Eu não sei como ser livre. Então eu vou te convidar, semana que vem, nós vamos começar o Voo de Sofia. Eu vou falar sobre esse método, vou falar sobre esse trabalho que carrega o nome. E eu queria convidar você a baixar gratuitamente o e-book que tem na bio. Você não vai pagar nada. Você só precisa clicar e aí você envia a solicitação e eu aceito. Porque ele está diretamente ligado com o meu Google Drive, tá? E eu preciso aceitar. Só isso, mais nada. Tá bom?